Universitário Metodista Isabela Hendricks realizou pela segunda vez o JUI, Jogos Universitários, com o intuito de promover a socialização e o desporto. A partir dos jogos, fizemos um trabalho de estatística e análise, chamado em inglês de Scout, para avaliar e analisar os pontos positivos e negativos dos atletas que disputaram a final do jogo de peteca. Faremos uma breve apresentação sobre as regras do jogo de peteca, que é composta por 2 atletas ou individual. A quadra tem uma dimensão de 15 metros por 7,5 metros para jogo em duplas e 15 metros por 5 metros para jogo individual. A rede deve ser instalada numa altura de 2,4 metros para jogos masculino e 2,24 para jogos feminino. Os postes destinados à sustentação da rede devem estar fixados a no mínimo 50 centímetros de distância das linhas laterais. O jogo de peteca é disputado no sistema de ponto try-back. A equipe que realizar o saque tem 20 segundos para realizar o ponto. Caso essa equipe não realize o ponto em 20 segundos, o ponto será computado para a equipe adversária. Fazendo o papel de assistente técnico no ato de um jogo, ao final do torneio de peteca, desenvolvemos primeiramente o método de observação, Scout, e coleta de dados dos atletas e sua postura em 4 fundamentos principais do jogo de peteca, que foram o saque, o ataque, a defesa e a condução da peteca. Nesta etapa, foi desenvolvida uma tabela, onde os dados coletados levam em consideração o número de acertos e erros de cada atleta, sobre as condições descritas, conforme a tabela. De acordo com a tabela de dados individuais por atleta, analisamos todos os jogadores das 2 equipes, equipe 1 e equipe 2. Cada jogador foi analisado de acordo com seus erros e acertos. Os fundamentos: saque, ataque, defesas e carregadas da peteca. Os dados foram revestidos em um gráfico para melhor análise. Esses dados são importantes para que o técnico ou educador físico saiba exatamente onde deve ser focado os seus treinos de cada atleta e também para estudar o adversário, buscando sempre seus pontos fracos, como identificado no gráfico. Com estatística, notou-se a deficiência em atletas com a execução do saque. O alto número de erros de saques prejudicou consideravelmente a equipe número 2. O que era para ser uma vantagem tornou-se um dilema. Notou-se pelos números coletados que o atleta em questão estava com dificuldade de executar o saque, por inúmeros motivos: nervosismo, falta de atenção, despreparo físico ou até mesmo por falta de treino ou do próprio movimento. Já na defesa da equipe 2, foi constatado um despreparo em posicionamento dentro da quadra, deixando espaços grandes descobertos, o que facilitou o ataque da equipe número 1. A equipe número 1 teve um melhor aproveitamento no ataque, errou menos e tirou vantagens do posicionamento equivocado em quadra da equipe número 2.
errou menos na execução do saque, o que ajudou a distanciar o placar. A equipe número 1 executou em 100% os fundamentos de toque na peteca, sem que ocorresse nenhum carregamento. Na equipe número 2, durante a partida houve um total de 3 carregamentos em peteca, mostrando que o fundamento precisa ser treinado juntamente com a postura e posicionamento adequado em quadra. Portanto, podemos concluir que a ferramenta Scout de observação e coleta de dados tem grande importância para a área do esporte, pois conseguimos identificar as dificuldades individuais nos principais fundamentos, onde podemos trabalhar e desenvolver esse lado. Nós, como profissionais e educadores físicos, com a ferramenta de estatística adequada e bem trabalhada, motivamos o atleta a querer sempre se superar, dia após dia.